Olá, meus amigos YouTubers, mais uma vez estou aqui para dar continuidade ao quarto capítulo da minha história. E ainda com 8 anos, né? Como eu havia falado para vocês no vídeo anterior, que eu moía milho naqueles moinhos para fazer bolo. E muitas das vezes eu moía à noite mesmo, porque minha mãe falava que se deixasse para outro dia, atrapalhava nos serviços, né? Então, que eu fizesse à noite mesmo. Então, depois que eu dava janta a todos, que eu organizava a dormida de todos, e eles saíam para a calçada, meu pai numa cadeira de balanço, sentado lá na calçada, minha mãe também em outra cadeira, e conversando com os vizinhos, meus irmãos brincando na rua com as outras crianças, e eu lá dentro organizando tudo, e aí ia moer o milho para fazer aqueles bolos para a gente tomar café no outro dia, que era feito nas frigideiras, né? E ali eu ficava com medo, com frio, né? O fogão de lenha lá no muro. E o muro não era feito de bloco, era de cerca, aquelas varas de cerca, né? E tudo escuro, e eu ficava olhando assim, ficava com medo, sozinha ali fora. E só aquela luz ali perto de mim, e eu com frio ali, o tempo ia passando. E eles iam entrando para ir dormir, cada um se ajeitar no seu cantinho para dormir. E eu ia para minha luta de sempre, né? Então eu ficava ali em cima, eu subia para cima do fogão e ficava lá, agachada, encolhidinha assim, enquanto os bolos fazia. Mas aí devido ao cansaço, né, do dia a dia, você acordar 4 horas da manhã e a partir daí você não sentar em momento nenhum, não parar, não descansar em momento nenhum, então eu já estava muito cansada e com sono. Aí hoje em dia eu consigo rir dessa história, né? Porque eu me lembro que muitas vezes eu queimei meu cabelo. Queimei meu cabelo no fogo, porque eu ficava lá agachada e encolhida, né? Em cima do fogão. E aí eu ficava cochilando assim, dando os cochilos. Quando eu pensava que não acordava com aquele fogo queimando aqui tudo. Acho que é por isso que meu cabelo é maravilhoso, porque eu queimei muito, viu? Queimei muito ele no fogo. E aí, muitas vezes, quando eu abri os olhos, o fogo tinha se apagado. E aí, meu medo, né, de apanhar, eu já começava logo a chorar e acender o fogo de novo rapidamente, antes que ela acordasse e visse. Às vezes, o bolo tinha queimado. Quando o bolo queimava, que eu conseguia tirar aquela casca grossa do bolo e colocava ele para assar de novo mais um pouquinho, aí tudo ok. Ela nem ficava sabendo, ali eu não apanhava, né? Mas tinha dia que eu demorava, né, a acordar, aí queimava muito, aí não dava para aproveitar aquele bolo. E aí ela, quando era no outro dia bem cedo para dar café para os outros, aí ela via que tinha dado pouco bolo, então ela já imaginava logo: você deixou queimar, não foi? Eu, não, deixei não, com medo de apanhar. Deixou sim, que aqui deu um pouco demais, então o que você queimou era o seu. Você ia ficar sem comer, que é para você aprender. Aí pronto, e assim sucessivamente, todos os dias, né? Era essa a minha rotina. E quando todos tomavam café, começar na luta, botar feijão no fogo, varrer casa, fazer comida, enfim, tudo, né? Como eu já tinha falado para vocês. E o que eu mais ficava triste é porque eu também queria estudar, né? E eu, como eu não podia estudar, eu via meus irmãos indo, os filhos dos vizinhos indo, e eu ficava chorando, porque eu queria aprender também. E não só aprender, mas era uma chance que eu tinha de sair um pouco de dentro de casa. Naquele tempo que eu passasse fora, eu estava livre, né, de estar apanhando essas coisas. E nisso era minha luta todos os dias. E a gente vivia mudando, uma hora a gente estava no sítio, outra hora a gente estava na cidade. Nessa época que eu falei aqui, a gente estava na cidade, né? Depois a gente viajava para outra cidade e para morar no sítio também. A gente só vivia assim, mudando para todos os lugares. Mas aí a minha vida continuava assim, né? A luta era diária, era sempre o xingamento, as surras, era todos os dias. Isso sim, nunca mudava, muito pelo contrário, só piorava a cada dia. Então, com 13 anos de idade, eu já carreguei bujão de gás cheio na minha cabeça.
Aí muitas vezes a gente não tinha condições de comprar o gás, e aí minha mãe mandava eu ir junto com as vizinhas buscar lenha, longe, muito longe, longe, longe mesmo. E aí ela falava que se eu viesse com pouca lenha, que quando eu chegasse eu ia apanhar. Então eu ia ali mais minhas vizinhas, elas levavam pão, bolo, alguma coisa para comer, eu nunca levava nada, né? Mas elas me davam. Às vezes elas me davam um pedacinho de alguma coisa que elas comessem. Eu ficava feliz. E então na hora de vir embora, aí elas colocavam o feixe de lenha na minha cabeça. Juntava duas delas para botar na minha cabeça, porque eu sozinha não conseguia colocar. Que tinha que trazer muito, né? Senão eu apanhava. E aí a gente vinha de lá para cá, a caminhada era longa, longa, longa. Às vezes elas paravam um pouco no caminho para descansar. E aí para mim tirar o feixe dele na cabeça, eu jogava no chão, né? Que eu não tinha como eu tirar. Aí ele afrouxava, né? Aí tinha que organizar tudo de novo, amarrar de novo e pedir a elas para botar na minha cabeça. Elas não gostavam muito não, né? Porque toda vez que eu jogava no chão, eu tinha que pedir a elas para me ajudar. Mas tudo bem, aí elas me ajudavam e eu trazia. Aí, enfim, eu não apanhava, né? Porque eu trouxe um feixe de lenha até. Gente, hoje em dia eu rio da situação, mas não era fácil não, viu? E a minha mãe também, ela era muito doente, né? Ela tinha problema de nervos, ela era muito nervosa, muito doente. Aí juntou tudo, né? Os problemas dela acho que ela pode ter tido também depressão após parto, mas as pessoas falam que depressão após parto depois passa, né? Com o passar do tempo, mas o dela nunca passou, então não sei se foi isso. Isso é uma dedução que eu deduzo para ter a explicação, né? Do porquê, da diferença entre eu e meus irmãos. Eu sempre busquei respostas, sempre quis saber, sempre fiquei na dúvida e sempre me perguntava se realmente eu era filha deles, e as pessoas também perguntavam. Aí eu dizia, não, sou sim, eu sou filha deles sim, mas ninguém entendia. As pessoas não conseguiam entender o porquê que eu era tratada diferente dos outros, mas se nem eu entendia, eu perguntava para Deus todos os dias, eu pedia para Ele me levar todos os dias. Enfim, eu tinha muito medo deles, de meu pai, da minha mãe. Eu nunca perguntava nada. Ela até dizia que eu era sapatona, porque quando eu completei 14, 15 anos, ela via as outras meninas, né, adolescentes falando de namorado, desobedecendo os pais, saindo de casa, namorando escondido, e eu não fazia nada disso, eu nem falava no assunto. Não é que eu não gostasse, às vezes quando a gente ia morar num lugar, eu me interessava até pelo menino, eu olhava, eu gostava, eu até chorava por ele, mas eu não podia contar para ninguém. Se eu falasse para alguém, eu podia levar uma surra, né? Então eu não contei. Eu não contava, ela dizia que eu era sapatona. E teve uma vez também que teve um vizinho, um menino do vizinho lá, pegou uma discussão mais meu irmão lá na escola, e o meu irmão prometeu para ele que ia soltar os passarinhos dele, que ele criava passarinho, né? E meu irmão mais velho prometeu que ia soltar os passarinhos dele. E veja só o que aconteceu. E aí, quando eu ia lá nessa casa, eu vi os passarinhos tudo presos nas gaiolas, e eu ficava com a dó deles, né? Eu imaginava logo assim, uma pessoa na prisão, né? Na cadeia. Ninguém quer ficar preso, então bem assim, os passarinhos também não queriam ficar. Então quando eu chegava em casa, eu comentava com a minha mãe sobre isso, e ela também tinha dó, ela também falava, eu também tenho dó, se eu pudesse eu soltava tudinho. Se eu pudesse eu soltava eles tudinho, só para eles aprenderem, que eles não querem ficar na cadeia, porque prende os bichinhos, né? Aí me incentivou a fazer isso, né? Não sei se intencionalmente, não posso dizer isso, era o que parecia, né? Mas aí eu sei que ela me incentivou, ela dizia, se eu fosse você, eu soltava tudinho quando eu fosse lá. Eu abria a gaiola quando não tivesse ninguém olhando. Aí a própria mãe falando isso, né? Eu já tinha vontade de fazer isso mesmo, porque eu sou danada.
Então eu já tinha vontade mesmo de fazer isso. Aí minha mãe me incentivou, aí eu acho que criei coragem. Peguei, meu filho, estutei bem uns 2 ou 3 passarinhos. Deixei a gaiola aberta, os passarinhos foram embora. Menino, pra quê? Esse menino se espetou e meu pai tinha saído para resolver umas coisas, tinha feito uma viagem para trabalho. E aí, quando ele voltou, ele vinha muito cansado, tinha andado muito a pé, com fome, no sol quente, não tinha resolvido nada que ele tinha saído para resolver. E aí chegou, achou a confusão feita. Menino, pra quê? E o menino dizendo que ia bater no meu irmão, porque queria os passarinhos de volta, e meu irmão dizendo que não tinha sido ele. E eu ali caladinha, sabendo que tinha sido eu, morrendo de medo de apanhar, mas eu não queria dizer que foi eu de jeito nenhum. Aí veja só. Aí ele prometeu que ia pegar meu irmão no caminho da escola, já que ali ele não conseguia, que meu irmão estava dentro de casa e minha mãe estava protegendo meu irmão. E aí minha mãe deduziu logo que foi eu, né? Claro, com certeza, porque ela viu que eu tinha dó dos passarinhos e a gente já tinha combinado isso. Ela disse que quando eu tivesse chance era para me soltar, então ela já tinha certeza absoluta que tinha sido eu. Então ela ainda falou, não foi ele não foi Flávio não, foi Flávia. Aí eu mesmo não. Foi ela mesmo, não foi Flavinho não. Mas aí o menino, mas ele prometeu, ele disse que ia soltar meus passarinhos e eu quero meus passarinhos de volta. E aí ele jurando que não tinha sido ele e eu dizendo que não tinha sido eu e a confusão foi feia. Aí meu pai chegou justamente nessa hora, perguntou o que estava acontecendo. Aí o menino falou, aí papai disse, eu vou pegar essas gaiolas e vou quebrar tudo na sua cabeça, eu vou dar passarinho muito nenhum pra você. Aí minha mãe disse que tinha sido eu. Aí eu disse que não tinha sido eu. Imagina, meu pai chegar cansado com as cordas aqui de lado empenduradas, né? E brabo, e eu já tinha medo. E dizer que foi eu, e Deus me livre, eu ia levar uma pisa que eu não esquecer nunca mais. Aí ela, jura por Deus, você jura, você quer ir pro inferno? Se não foi você, aí me forçou, né? Me forçou a falar, eu fui obrigada a falar. Aí eu disse que foi eu. Agora, só que eu não me lembro, eu só vou contar aqui as coisas que eu me lembro. Eu não me lembro se meu pai me bateu com essas cordas ou não. Eu não me lembro, então eu não posso afirmar, eu só vou contar aqui o que eu tenho certeza. Eu sei que ele ficou muito estressado, muito nervoso, muito bravo, né, e com razão. Eu tinha razão por um lado, porque eu não queria ver os bichinhos presos, né, então essa parte eu tinha razão. Mas eu não tive razão em soltá-los porque não era meu, não me pertencia, não era da minha conta, mas nessa época eu não entendia nada ainda, né? 13 anos, a mãe influenciou eu a fazer isso e tal, e no fim ela mesma me entregou. Mas tudo bem, aí eu não lembro de ter apanhado não. Só sei que o meu irmão se livrou da pisa, né? Porque o menino ficou sabendo, mas ainda hoje, quando eu encontro ele ainda hoje diz, você tá me devendo uns passarinhos. Aí eu mesmo não foi eu não. Depois eu acabei confessando. Então, gente, depois a gente continua. Muito obrigada pela atenção de todos. E que o Senhor possa estar abençoando cada vez mais a vida de cada um. Não se esqueçam de dar o like e compartilhar com os amigos para estar me ajudando, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Tchau.